Seja muito bem-vindo a mais um Entardecer Espírita. Eu sou Aníbal Albuquerque e estamos aqui juntos hoje com o nosso tema Viva a Vida. E esse tema, ele está relacionado ao mês em que mundialmente estamos na campanha do Setembro Amarelo em valorização à vida. Seja muito bem-vindo. Vamos fazer uma prece inicial. Aqueles que desejarem fechar os olhos, vamos serenar nossa mente, aquietando os pensamentos, procurando entrar em conexão consigo, fazer uma respiração suave e profunda, de acordo com o seu ritmo. E assim, oramos, agradecendo a espiritualidade amiga aqui presente, para que me dê força, para que me dê ânimo, para que me dê serenidade, amparo e proteção. Me ajude na intuição, me ajude nas dificuldades do dia a dia, que eu possa cada vez mais conectar-me com o bem e que eu possa também praticá-lo. Abençoa-nos, Mestre Jesus, nessa tarde inspirativa, que assim seja. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, sejamos todos muito bem-vindos. É um prazer, mais uma vez, estarmos aqui. E hoje nós temos uma temática muito especial, relativa ao Setembro Amarelo. O nosso tema de hoje, como divulgamos, é Viva a Vida. Como isso é importante. E é interessante que o Setembro Amarelo, quando começou nos idos de 2015, o mote da campanha era o combate ao suicídio. Mas você falar de uma coisa que não é tão saudável, desperta. Então, atualmente, depois de alguns anos, talvez uns 3 anos para cá, o mote da campanha tem sido Valorize a Vida. E o que é importante, embora todo dia deva ser o dia amarelo, ou seja, valorização à vida, mas o que é importante é que nesse mês de setembro, como campanha, nós massificamos mídia, divulgação, material, conteúdos e, ao mesmo tempo, permitiu que surgissem instituições, entidades voltadas para o cuidado do outro. Permitiu também publicações de conteúdos, estudos, um aprofundamento e que mais e mais pessoas tomem conhecimento, entrem em contato com essa temática. Isso é de extrema importância. Então, o Setembro Amarelo é um mês para se amar e amar a vida. Como isso é importante? Por que surgiu esta campanha? Por que esse mês é tão importante, mas o ideal é que seja todos os dias? Só para que nós tenhamos uma noção de estatística. Por exemplo, a cada 1 segundo, uma pessoa tem uma ideação suicida, uma ideia de abreviar a sua vida. A cada 3 segundos, uma pessoa tenta ou tentou neste planeta Terra. 3 segundos. E a cada 20 segundos, alguém conseguiu. Gente, isso é baseado em estatística, isso é um número muito alto. E o nosso país não está longe disso. Não está imune. Nós somos o segundo das Américas em casos de pessoas que tiram a vida. Nos jovens, no mundo todo, entre 19 e 29 anos, é a segunda causa de morte. Então a gente precisa falar sobre isso. Provavelmente muitos de nós temos algum sobrinho, algum amigo dos nossos filhos, amigo de nossos sobrinhos ou netos, que já passou por uma situação dessa, ou que tem passado. Então a gente não pode se calar, a gente precisa tirar tabus, precisa orientar, precisa
desmistificar. E aí, ninguém está imune a um fato desse. Ninguém, nem esse que vos fala. Porque o mundo dá muitas voltas. Saúde mental, gente, é algo de extrema importância. Nós não podemos desconsiderar. Eu vou contar uma pequena história relatada pelo próprio autor, pelo próprio protagonista, o nosso querido Rossando Klinch. Ele conta essa história que, por volta dos 20 anos, ele decidiu sair de casa. E falou para sua mãe: mãe, eu vou sair de casa, eu vou me virar, eu vou morar só, eu vou arranjar emprego. E a mãe dele, muito preocupada, disse só o seguinte: meu filho, tudo bem, mas quando você precisar voltar, volte. E se voltar, volte vivo. Ele ficou assim, estupefato com essa coisa que a mãe dele disse. Ficou impressionado, ficou boquiaberto. Mãe é muito dramática, ele conta. Mas ele comenta que após 7 meses que ele havia saído de casa, sua vida se transformou. Ele já era espírita, mas sua vida deu uma reviravolta. Estava tão difícil, mas tão difícil, que ele comenta que por 3 noites ele pensou em como se jogar do apartamento que ele morava, que ficava no 4º andar. 3 noites ele ficou pensando, porque o seu pensamento era assim: como eu vou fazer para cair e morrer? Porque se eu cair de mau jeito, eu posso ficar tetraplégico, eu vou dar trabalho para os outros. E eu não quero, a vida está difícil, mas eu não quero piorar para os outros. E ele comenta, nesse momento de angústia, momento de dificuldade, ele só não fez isso pela dor que a sua mãe sentiria e por ser espírita, saber que o espírito não morre, que o espírito continua vivo e ele sofre muito nesses casos. E aí ele voltou para casa. E ao voltar para casa, uma das coisas mais importantes que lhe aconteceu e o que deve acontecer com todos aqueles que estão passando por dificuldades, ele foi acolhido. Ninguém lhe acusou. Porque ele até diz: eu já estava tão ferido, se alguém fosse falar, piorava a minha situação. Então ele diz que o irmão dele o colocou no colo e o afagou, e a mãe o recebeu. Ele disse que ficou tão envergonhado que não voltou para a casa espírita que ele participava, que ele frequentava. E ele foi procurar uma outra casa espírita onde ele não era conhecido. Chegando lá, começou a frequentar as palestras públicas e um dia ele estava no salão, quietinho, orando, refletindo, e alguém o chamou, tocou no ombro e disse que o dirigente da casa queria falar com ele. Olha que interessante. E quando ele entra na sala, o presidente da casa estava mediunizado e lhe diz assim: meu filho, aquelas 3 noites você deu muito trabalho para nós. Mas saiba de uma coisa, você nunca esteve desamparado. Nós estávamos ali, lhe amparando e lhe ajudando e lhe dando sustentação para você não fazer aquilo. Então ele ficou impressionado, ele ficou assim estupefato. E mostra algumas coisas, algumas lições disso. Ele, após 7 meses de ter saído de casa sendo espírita, passou pelo desejo de abreviar sua vida. Pensou, amadureceu a ideia durante 3 noites. Só não o fez por ser espírita e por saber o que sua mãe poderia sofrer. Ao chegar em casa, uma outra lição: o acolhimento, o silêncio, a receptividade, como isso é importante. Outro ponto, quando ele foi para a casa espírita, uma outra coisa, seria tão bom que ele não tivesse vergonha de voltar para a sua casa espírita. Então, toda casa espírita deve ser um local de acolhimento. E esse acolhimento é feito por pessoas. Então, nós, frequentadores, trabalhadores, dirigentes de casas espíritas, não podemos julgar, não podemos apontar o dedo para quem está ferido, para quem está machucado. O momento é de acolhimento, como Jesus fazia. Então, muitos de nós, às vezes, temos vergonha de voltar pelo que os outros vão falar.
E isso não deveria acontecer em nenhuma casa espírita, em nenhuma instituição religiosa, em nenhuma família, em nenhum local de trabalho. Nós não temos direito de julgar o próximo. E aí, olha que interessante. A revelação espiritual que ele teve, em que durante as 3 noites ele estava amparado, ele estava assistido. E isso fez com que ele evitasse. Pois, meus irmãos, devemos saber que com a morte, né, e nós sabemos disso, ela não existe. O espírito é imortal. Então, muitas vezes, aquele que quer tirar sua vida, que quer abreviar, ele está com um problema tão grande que ele acredita que partindo, antecipando a sua partida, ele evitará os problemas. Só que espiritualmente falando, as coisas pioram. Eu quero trazer um outro caso, também de uma figura pública muito conhecida e que fez essa publicação em agosto de 2019, no dia 9 de agosto de 2019, quando ele se despediu do Twitter. É o nosso querido Padre Fábio de Mello. Padre Fábio de Mello tuitou o seguinte texto: meus queridos, vou ficando por aqui. Tenho uma saúde emocional a ser cuidada. Sei o quanto já provei a solidão provocada pela depressão e pelo pânico. Tomar remédio só faz sentido quando evitamos os gatilhos dos desconfortos. Este lugar deixou de ser saudável para mim. Obrigado. Então, olha que interessante. Ele se expressou como também o Rossando Klinge. E a gente precisa falar sobre. A gente precisa encontrar alguém para desabafar, para externar. E muitas vezes a pessoa que está numa crise de ansiedade, que está numa crise de pânico, que está numa crise depressiva, ela não quer falar, ela está muito fechada e a gente precisa chegar. Às vezes ela precisa da ajuda profissional de um psiquiatra, porque às vezes a depressão necessita de medicamento, precisa de um acompanhamento psicológico. E aqui o Padre Fábio de Mello comenta da depressão e da crise de pânico. E aí ele diz o quanto ele precisa cuidar da sua saúde emocional. Que nós possamos cuidar, que nós precisamos ter esse cuidado. É um bem muito valioso, a saúde mental de cada um. Então, é tão interessante isso que eu trouxe uma frase cunhada, escrita por John Milton no livro Paraíso Perdido. Esse livro, meus irmãos, eu estava pesquisando e encontrei essa frase, esse livro é de 1636. E olha o que ele diz. Ele diz que a mente é um lugar em si mesma. E em si mesma pode fazer do céu um inferno ou do inferno um céu. Então, muitas vezes, nós estamos em condições sociais, financeiras, familiares tão bem, mas por dentro o nosso céu está um inferno. Eu estou em dificuldade, eu não estou aceitando, eu não estou me aceitando, eu estou em conflito existencial, uma série de coisas que ninguém entende. Ou outras vezes eu posso estar com adversidades tamanhas, seja às vezes de ordem física, de saúde, familiar, de relacionamento, mas eu estou de bem com a vida. Então a nossa mente é algo único, que muitas vezes ela pode fazer do céu um inferno, ou do inferno um céu. Por isso que muitas vezes a gente é um prisioneiro da nossa própria história, da nossa mente, das nossas criações mentais. E esse prisioneiro que muitas vezes eu posso ser, esse prisioneiro, a chave da porta ou a chave desse cadeado está comigo. Ela só abre por dentro. Eu tenho que querer ser ajudado. Claro, as pessoas têm que tentar, têm que procurar, têm que pedir orientação. Mas, se aquela pessoa que eu quero ajudar não aceitar, fica difícil. Então, a gente precisa aceitar conversar, a gente precisa aceitar ser ouvido, para que nós possamos nos libertar desta prisão existencial que muitas vezes nos encontramos. Por isso, falar é a melhor solução. A gente traz essa temática, aborda. Nesse mês é todo mundo abordando, Ministério Público, as secretarias de saúde, institutos que cuidam de valorização da vida, a Federação Espírita Brasileira. Nós temos várias instituições. Falar é preciso.
E aí, nós devemos ter a consciência que aquelas pessoas que pensam ou que tentam tirar a sua vida, elas estão pedindo socorro. Elas estão pedindo socorro. E é tão interessante, a doutrina espírita nos ensina por meio da literatura e nos diálogos que nós temos em reunião mediúnica, que muitas vezes esses irmãos estão ouvindo vozes que lhe incentivam, ou estados emocionais que faz com que ele fique triste. Então, algumas dicas que nós podemos dar, né, que isso está na internet, fruto já dos trabalhos de atendimentos e pesquisa com relação a pessoas que se encontram nesta situação. A primeira coisa é ter cuidado e afeto com quem está vulnerável. Lembra da história do Rossandro? Pois é, a família dele teve cuidado, cuidou dele, deu afeto, não julgou, não criticou. Isso é de extrema importância. Outra coisa, evitar romantizar, fazer explicações simples, ou seja, trazer explicações palpáveis. Explicar para ele: meu irmão, você é um filho de Deus, não faça isso, você é muito querido, você é muito amado. Agora, seja sincero no que você está falando, né? Isso não vai resolver. E os que vão ficar sofrendo com a sua perda. Mas a vida está tão ruim, pois vamos ver o que é que está acontecendo para que nós possamos lhe ajudar a melhorar. Outra coisa de extrema importância, ainda mais nos dias atuais de redes sociais: não compartilhe imagens e vídeos associados ao suicídio. Não faça isso. Se chegou a você, parou aí. A própria imprensa, ela tem uma cartilha, um manual de orientação feita pela Sociedade Brasileira de Psiquiatria, que com diretrizes da OMS, com diretrizes da Anvisa e da ANS, procurando orientar um jornalista que queira noticiar isso, como deve fazer, se for preciso noticiar. Porque muitas vezes isso não é divulgado, porque faz com que outras pessoas intentem quando elas já estão pensando. Então, isso é de extrema importância. Não compartilhe. Outra coisa, cuide do que você está falando. Cuide da linguagem para que não seja ainda mais estigmatizante, para que aquela pessoa não fique exposta, não fique marcada. E às vezes, por a gente desconhecer, não compreender a situação do outro, não compreender a depressão, a gente vai dizer assim: ah, fulano, deixa de besteira, te levanta e vai trabalhar, isso é falta do que fazer. Deixa de coisa, deixa de frescura. Vai, cuida. Você precisa sair, você precisa viver, mas a pessoa não tem ânimo. A pessoa precisa, muitas vezes, procurar o psiquiatra para receber uma medicação para lhe dar um ânimo novo. Um passe na casa espírita. Sim, uma conversa fraterna, um diálogo. Às vezes, uma reunião mediúnica, o ATE. Tudo isso pode ajudar essa pessoa que está passando por isso. Mas não julgue, não critique, não diga que... Não fale do que você não sabe, meu irmão e minha irmã. Não fale. E sempre que possível, indique onde ele pode procurar ajuda. E aí, como é legal essa campanha do Setembro Amarelo, muita coisa avançou, muita coisa melhorou, muitas publicações, muitos institutos, muitas pessoas cuidando, muitas pessoas divulgando, casas espíritas propagando isso. Ontem mesmo eu fiz uma palestra num escritório de advocacia de forma remota, mas remotamente a gente estava conversando com colaboradores do escritório de Fortaleza, de São Luís, de Recife e Salvador. Então, é muito importante porque as empresas estão se preocupando, porque está acontecendo com seus colaboradores. Outras vezes acontece com os filhos dos colaboradores e isso afeta o seu colaborador. Gera absenteísmo, gera falta, licença. O cara fica preocupado, não consegue render. Então, isso precisa ser abordado. Por exemplo, o CVV hoje tem um número específico, 188. E com esse número, essa ligação é gratuita, você pode ligar de telefone fixo, de celular, de orelhão, 24 horas por dia, 7 dias por semana, no Brasil todo. Como isso é importante? 188. A Federação Espírita Brasileira tem um canal somente para tratar dessa temática.
É o canal valorizaçãodavida.febnet.org.br. Anote, pesquise lá, tem conteúdos maravilhosos, tem banners, tem músicas que podem nos ajudar, músicas espíritas, tem orientações, tem vídeos. Claro, o endereço não tem um cedilha, eu falei federação, né? Não tem um cedilha nem um tio, mas eu vou ler como a gente escreveria, mas você não coloca nem o tio e nem o C cedilha. Valorização da vida. Febnet, net.org.br. Muito importante. Ontem eu estava fazendo uma palestra com essa temática no Grupo Espírita Paulo Estevam, no GEP da Água Fria, e ao final eu fui abordado por duas pessoas. Uma representante do sindicato de uma organização querendo fazer na próxima semana uma palestra para os seus associados. Que bom! E outro foi uma pessoa que é do Estado, ele é da Secretaria Estadual de Saúde, e como eu não tinha falado, ele foi me orientar, dizendo que a SES, a Secretaria Estadual de Saúde, e aí tem o Hospital Mental de Messejana, que durante 7 dias por semana, 24 horas, tem emergência médica, psicológica e psiquiátrica para qualquer necessidade de saúde mental pelo SUS. Então você imagina o que é isso, meus irmãos? 24 horas, 7 dias por semana, uma unidade para atendimento com psicólogos e psiquiatras para abordar saúde mental e, se for preciso, até internar. Isso, lá em Messejana. Teve um problema, vai lá. No movimento espírita, nós temos o GEAV, Grupo de Espíritas em Apoio à Vida. Eles promovem treinamentos, cursos para as casas espíritas, em parceria com a FEB. Às vezes presencial, às vezes virtual. Isso é fantástico. Eu fiz o curso, muito bom. Já precisei da ajuda deles, eles me orientaram. Para uma pessoa que me pediu essa ajuda para uma filha de ensino médio, foi passado a orientação e foi dado o telefone de uma psicóloga da rede de apoio. Ela já atendeu no mesmo dia a jovem que queria se jogar de um prédio da escola. E no outro dia já tinha um psiquiatra marcado também da rede de apoio. Tudo isso, e hoje essa jovem quer viver. Todo dia ela acorda com vontade de viver, está estudando, fazendo atividades esportivas, convivendo numa boa. O que ela queria era ajuda. Temos também o Instituto Biadot. Fica ali na Torre Quixadá. O seu tema é Movidos pelo Amor. E é interessante que eles têm atendimento psicológico individual gratuito com voluntários. Eles têm grupo de apoio para famílias enlutadas por suicídio. Muitas vezes a gente precisa, porque a gente não sabe, compreender por que aquela pessoa foi embora. Eles têm plantão psicológico que funciona aos sábados de forma online. Tem um clube de leitura que se reúne uma vez por mês. E outro serviço, Instituto Biadot. Então a gente trouxe aqui CVV de ordem nacional, trouxemos a FEB, também nacional, Secretaria Estadual de Saúde com o Hospital Mental de Messejana, que atende 7 dias por semana, 24 horas por dia, GEAV, que é o Grupo de Espíritas em Apoio à Vida, falamos aqui do Instituto Biadot, tudo isso como redes de apoio e material para ajudar. Sabe por que tudo isso, meus amados irmãos? Porque o suicídio ele é prevenível em 90% dos casos. Isso é um estudo, um relato, uma divulgação da rede de psiquiatras e psicólogos estudiosos sobre essa temática. Então, 90% dos casos é prevenível. Aquela pessoa não está pensando em fazer isso. Mas muitas vezes ela não encontra apoio, não encontra solução. Mas se você chegar junto, der apoio, der assistência, tudo muda. E aí, nesse último bloco, eu quero trazer algumas orientações que a doutrina espírita nos traz. Ensinamentos, leis. Você pode até, desculpem, se você é espírita, as coisas que eu vou trazer aqui você até conhece. Mas eu quero trazer para uma conexão, conectar com o tema Viva a Vida. Muitas vezes eu sei de forma teórica, mas se uma situação dessas passar por mim, como é que eu vou lidar na prática? Como é que eu vou me comportar? Como é que eu vou agir? Então a primeira coisa dos ensinamentos dos Espíritos
é falar do livre-arbítrio. Todos nós temos livre-arbítrio e Deus respeita. No máximo que ele vai fazer é trazer espíritos para nos ajudar, nos orientar, como foi o caso do Rossando Clinge. Da mesma forma que existe espíritos tentando influenciar para que eu desencarne antecipadamente, há outros que tentam fazer com que eu sobreviva, que eu não faça isso. Inclusive, colocando até outros encarnados no meu entorno para me ajudar. Então, eu tenho livre-arbítrio e Deus respeita. Então, se eu quiser tirar a vida, eu posso tirar. Mas não é a melhor solução, não é a melhor escolha. Deus é tão sábio, tão correto, que ele respeita todas as leis que ele criou. E o livre-arbítrio é uma. Ele me dá a capacidade de fazer tudo o que eu quero. E o apóstolo Paulo completa. Mas nem tudo me convém. Outra coisa que nós aprendemos na doutrina é a lei de causa e efeito. E essa lei nos traz uma lei de merecimento. Nos traz uma política de consequência, que a gente fala isso muito nas organizações. Ou seja, conforme eu planto, eu vou colher. Ou seja, Jesus falava, a colheita é conforme o plantio. Então, o tempo todo eu tenho que estar observando o vigiai e orai, observando o que eu falo, observando o que eu penso, observando o que eu estou fazendo. Isso está conforme as leis de Deus, porque isso é o tempo todo eu lançando sementes na minha estrada da vida, na minha caminhada espiritual. E depois eu vou colher. Inevitável. Algumas colheitas são imediatas, outras levam alguns dias, outras alguns anos, outras décadas, outras podem ser até mais de uma encarnação ou na outra encarnação. Mas a colheita é inevitável. Eu tenho que ter essa noção. Eu tenho que ter essa compreensão. Outra coisa, sou um ser pensante, ou seja, penso, logo existo. Então, meus pensamentos criam a minha realidade, criam o meu entorno, a minha psicosfera, ou seja, a minha esfera psíquica. André Luiz fala uma coisa muito interessante, ele usa um termo para isso, para o campo mental que eu crio no meu entorno, que ele chama de hálito mental. Meu hálito mental é agradável ou não? É interessante isso, a minha psicosfera. E aí, um hálito mental saudável, as coisas acontecem, as coisas fluem. Mas se meu hálito mental, ou seja, meus pensamentos não estão positivos, não estão em paz, em harmonia, eu vou sofrer. Os outros vão sofrer e aí só piora. Porque eu sou um ser emocional, eu tenho emoções e as minhas emoções, elas emanam, elas vibram numa frequência, igual uma rede de Wi-Fi, 3G, 4G, 5G. Às vezes eu posso estar num ambiente que a linha está fraca. Então assim também eu sou um ser emocional, então eu vibro numa frequência. E por conta dessa minha vibração, a lei de sintonia funciona. Eu sintonizo com o que eu gosto. Eu sintonizo com como eu estou me sentindo. Por exemplo, se eu estou para baixo, eu vou estar sintonizado com outros espíritos que estão na mesma faixa de vibração. E isso pode piorar meu estado mental, o meu estado emocional. Então, por isso que eu preciso tentar fazer com que aquela pessoa saia daquela situação que não é fácil ela sair. Às vezes ela precisa de medicação, ela precisa de apoio, ela precisa de amparo. Se eu estou num quadro angustiado, eu vou estar sintonizado com outros espíritos angustiados. Se eu estou num quadro de depressão, eu vou estar sintonizado com outros espíritos já desencarnados que estão com aquele quadro de depressão, que amplifica, o que amplia o meu estado emocional. Então, eu preciso ter essa noção. E por isso, Kardec fala da influência dos espíritos. E nessa influência acontece justamente isso, essa impregnação destas emoções, aumentando a minha carga emocional. Boa ou não? Compreende isso? Por isso que eu estou trazendo esses aspectos. E outra coisa, a gente tem relatos em reunião mediúnica de irmãos que querem incentivar a você abreviar a sua vida, a que você pule, a que você bote uma corda, a que você dê um tiro. Eles ficam incentivando. Isso a gente ouve de depoimentos, tanto daqueles que provocam isso, mas também daqueles que tiraram a vida. E muitas pessoas que estão com a ideação, que tentam e não conseguem, relatam essas vozes que escutam. Então a gente não pode menosprezar isso. A gente precisa considerar.
Eu peço só licença para passar 5 minutos para concluir esse raciocínio do tema, né? Não respeitar os 30 minutos, para que a gente aproveite o máximo de tempo. Mas se você precisar se ausentar, não tem problema. Esse conteúdo vai ficar aí no Instagram e depois vai para o YouTube e para o Spotify. Outra coisa, a lei de progresso funciona. Então hoje eu estou na minha melhor versão e ela vai sempre funcionar, a gente vai sempre progredir. Então as coisas vão melhorar. E aí a gente entende, né, que a vida espiritual ela é muito interessante, porque a gente às vezes não tem noção disso. Porque muitas crenças religiosas ou filosóficas falam da imortalidade da alma, mas com relação à vida espiritual não são tantas que abordam essa temática. Como nós temos na doutrina espírita, por meio da literatura, por meio de conversas, diálogos em reuniões mediúnicas. Então, uma vida espiritual de alguém que abreviou a sua vida é muito dificultosa. Ela vai sofrer muito, vai penar muito, porque ela está infringindo uma lei divina. No livro Nosso Lar, há o relato, quando o André Luiz vai fazer uma refeição na casa de Lísias e Dona Laura, ele conhece uma prima. E essa prima, ele comenta, né, Lísias comenta que ela se suicidou. E ele acha estranho, porque tinha sido recente. Por que ela estava ali, não no hospital? Como é que ela tinha sido resgatada tão rápido? E aí Dona Laura, por ter méritos, né, a coisa da lei de merecimento, né, a lei de política de consequência da lei de causa e efeito, ela tinha muitos méritos e conseguiu trazer a sua sobrinha para sua casa para ficar aos seus cuidados. Porque ela tinha experiência e tinha prática. Então sabiam que ela podia cuidar. E no momento de fazer a refeição, ela não está com eles à mesa. E André pergunta ao Lísias, cadê sua prima? Não vai almoçar conosco? E aí, olha que interessante, na vida espiritual, o estado mental da pessoa. Lísias explica que ela não pode fazer a refeição à mesa, porque devido ao seu estado ainda de perturbação, o seu tratamento, ela tem que fazer as refeições no quarto, para não contaminar o alimento deles, não contaminar o ambiente do almoço, que é um momento sagrado. Percebeu isso? Olha que interessante. Então, por isso que eu digo, eu tenho uma palestra que eu já fiz no Entardecer Espírita, está no Instagram, está no YouTube, chamado Disciplina é Liberdade, porque a gente precisa ter disciplina. Isso foi o que Emmanuel disse, uma das primeiras coisas para Chico. Disciplina, disciplina, disciplina. E por que disciplina é liberdade? Porque a disciplina, as leis de Deus, faz com que eu não sofra tanto no presente ou no futuro. No presente pelas coisas que eu possa ter feito no passado e no presente pelas coisas que eu possa estar fazendo. Então, a disciplina, as leis divinas me ajudam. O respeito ao próximo, o amor ao próximo, fazer o bem, o respeito à minha pessoa, à minha vida, tudo isso colabora. Então, essa disciplina me traz uma liberdade pela lei de causa e efeito. Com o livre-arbítrio, eu sendo mais disciplinado, eu vou ter mais... eu vou ser mais suave, eu vou ser mais leve, eu vou estar mais em harmonia, eu vou estar mais em paz. Por quê? Em um outro ensinamento que a doutrina nos fala sobre a reencarnação. Ou seja, de que adiantou eu abreviar minha vida se depois eu tenho que reencarnar? E às vezes a reencarnação de um suicida pode ser mais curta. Eu vou contar uma rápida história para a gente ir concluindo. Da filha de um amigo nosso do JEP, chamada Clara Vasconcelos, a Clarinha. E essa história está relatada no livro Cartas da Imortalidade do Newton. Clarinha, no dia que fez 3 anos de idade, ela estava há 15 dias internada no Hospital Luiz França, com meningite bacteriana e virótica. Estava com muita dor, gritava de dor na cabeça, ficou cega, ficou surda, e no dia que ela fez 3 anos de idade, ela veio a desencarnar. Imagine o estado do pai e da mãe de uma criança dessa idade. E eles se desesperaram, procuraram ajuda, procuraram amparo, procuraram apoio. Queriam uma carta, eles não eram espíritas, ele inclusive o Eine era ateu, ele fala disso, mas os familiares tentando ajudá-lo. E aí, após 21 anos, no mês que ela faria 24 anos, se viva estivesse, ele foi ao lar de Clara. Ele sentiu uma vontade muito grande de ir lá. E lá ele recebeu uma carta. Nesta carta, a Clarinha fala que numa encarnação anterior,
ela era muito temperamental. Ela tinha um gênio forte. E na sua mocidade ela tinha um namorado. E esse namorado rompeu o relacionamento, acabou. E ela não conseguiu lidar com isso e deu um tiro na cabeça. E na próxima encarnação, ela só teve esse tempo de vida. E o que ela sentia na cabeça foi fruto de como ela tirou a sua vida na existência anterior. Então a reencarnação, ela faz com que eu precise passar por situações que eu tenho que corrigir pendências passadas. Percebe isso? Porque a reencarnação, embora eu seja um livro que já escrevi, tenho capítulos escritos, mas eu tenho agora uma nova página, um novo capítulo a ser escrito. Então a reencarnação é a pedagogia do amor. E ela coloca no final, ela sofreu muito com esse desencarne, e ela coloca no final, o perdão nos faz caminhar leve. Olha que lindo. Então, meus irmãos, minhas irmãs, a última frase que eu quero trazer para a gente se despedir, fazer a nossa prece. Agradeço a sua compreensão, aqueles que puderam ficar. É uma frase que vem trazendo essa relação de passado, presente e futuro. Ela está na introdução do livro Ação e Reação, onde o nosso querido Emmanuel fala o seguinte: as nossas possibilidades de hoje nos vinculam às sombras de ontem, exigindo-nos trabalho infatigável no bem para a construção do amanhã, sobre as bases redentoras do Cristo. Com essa frase ele mostra que o meu hoje, muitas vezes, é fruto do que eu fiz no passado. E o que eu estou fazendo hoje vai repercutir no futuro. Por isso que eu disse, disciplina é liberdade. Então, nesse setembro amarelo, ou todos os dias, possamos se amar e amar a vida. Que nós possamos aproveitar, que nós possamos com isso ter um melhor proveito. Antes de fazer a prece, só dar um recado. No meu Instagram, que você está nos acompanhando pela live, né, e vai ficar o conteúdo aí, vai para o YouTube, vai para o Spotify, você pode perguntar, mas Aníbal, como é que eu vejo lá? No meu Instagram, se você olhar lá nos meus dados pessoais, publicações, lá embaixo ele vai ter um link bio entre nós, Aníbal Buquerque. Se você clicar nesse link, ele vai abrir uma página colorida, mostrando todos os conteúdos onde eu estou, onde eu faço publicações, no próprio Instagram, no YouTube, no Spotify, no Blogger, no Telegram. Então, todos esses conteúdos estão disponíveis nesse local para que você possa aproveitar, tirar o máximo proveito possível. Eu gostaria agora de fazer a nossa prece final, nossa prece de encerramento. Peço mais uma vez desculpas por ter extrapolado, mas é uma temática importante. Inclusive, na próxima semana, vamos abordar a mesma temática com outro assunto, né? Com outro tema. E para a nossa prece final, eu convido a quem desejar fechar os olhos, serenando a mente, o pensamento, e eu vou fazer a oração da serenidade. Concede-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para distinguir uma das outras. Vivendo assim um dia de cada vez, desfrutando um momento de cada vez, aceitando as dificuldades como um caminho para alcançar a paz, considerando como tu, meu Pai, este mundo como ele é e não como eu gostaria que fosse. Confiando que assim poderá endireitar todas as coisas e se eu me render à tua vontade, para que eu possa ser moderadamente feliz nesta vida e sumamente feliz contigo em toda a minha existência. Muita paz, muita luz, minha irmã, meu irmão. Esperamos que tenha sido proveitoso. Que assim seja.